Olá pessoal, sou Mauro e hoje eu estou aqui para dar mais uma videoaula falando sobre a advocacia preventiva. Bom, para falar sobre advocacia tem que se falar sobre o que é advogar. A palavra advogar ela é derivada do latim advocare, né, que é uma flexão da expressão in auxilium advocatus, né, que em tradução livre seria aquele que é chamado a auxiliar. Bom, já a expressão em latim, a tradução dela já explica o que é advogar. Chamar um indivíduo com conhecimento técnico jurídico a te auxiliar no ingresso ou na defesa de uma ação judicial. Isso basicamente é advogar. Bom, esse pensamento, por ser o advogado ou a advocacia ser uma profissão das mais antigas, esse pensamento de que o advogado é chamado para auxiliar quando existe um litígio, que é um pensamento básico remoto, que seria a advocacia remediativa, que é a que vai de encontro, que não tem o mesmo sentido, da advocacia preventiva. A advocacia remediativa é o pensamento básico, é o que a maioria dos advogados faz, que é ser procurado ou estabelecer uma relação com seu cliente só quando há extrema necessidade daquele cliente, para entrar com uma ação judicial ou para ser defendido em uma ação judicial. O que vem se propondo ultimamente, a advocacia preventiva, ela tem um cunho totalmente contrário, que para um advogado falar soaria até estranho, que é a não necessidade de se ingressar com uma ação. Bom, eu explico. Eu gosto de estabelecer essa diferença, advocacia preventiva e advocacia remediativa. Por quê? É bem para explicar como uma medicina, uma doença, fazendo uma analogia de um litígio, de uma relação de interesses diversos entre duas pessoas. Isso seria uma doença. Você poderia remediar ou você poderia prevenir. Você prefere o quê? Remediar uma doença ou prevenir a doença para que ela não venha a existir? Evidentemente, prevenir, certo? Então, por isso, existe a advocacia preventiva. É um conceito novo, é diferente, as pessoas geralmente não entendem qual que é a vantagem dessa forma de advogar. Bom, para existir a advocacia preventiva, o que o advogado faz? Ele auxilia o seu cliente antes de que ocorra algum problema que venha a gerar uma ação judicial. Ele presta conselhos a essa pessoa para que não se chegue a existir uma ação. Vou explicar. Essa forma de advogar, ela geralmente é para empresas ou grandes famílias, ou onde existam várias relações jurídicas. Uma pessoa individualmente dificilmente vai ter necessidade de uma advocacia preventiva. Mas eu vou explicar para vocês. Vamos imaginar um empresário que tem a sua empresa e tem 10 funcionários. Bom, geralmente os empresários não têm um conhecimento técnico jurídico do direito do trabalho. E ele tem 10 funcionários. Para ele contratar esses 10 funcionários, ele tem que fazer o quê? Ele tem que estabelecer um contrato de trabalho com cada funcionário dele. Na advocacia remediativa, o que aconteceria? Se ele estabelecesse esses contratos de forma irregular, cada um dos 10 funcionários que ele tem, ao serem mandados embora, poderiam entrar com uma ação judicial, o que acumularia uma possibilidade de se ter 10 ações judiciais ou quantos funcionários porventura ele venha contratar. Porque a relação de trabalho entre o empresário e o empregado já tem um erro. Na advocacia preventiva, nessa advocacia remediativa, o advogado ele entraria exclusivamente para, quando esse funcionário entrar com a ação, defender a empresa. Na advocacia preventiva seria diferente. Quando o empresário vai estabelecer essa relação de trabalho com o seu funcionário, a empresa, o advogado vai ser acionado para consultar ou até mesmo para elaborar o contrato ou para fazer uma prévia análise daquela relação que eles vão estabelecer
para que ela seja feita de forma correta, na forma da legislação. O que aconteceria? As relações de trabalho, todos os contratos de trabalho desse empresário, dessa empresa, elas estariam de forma regular. Dificilmente um desses funcionários ingressaria contra a empresa numa ação trabalhista, certo? Então veja bem, qual que é a grande vantagem? Na advocacia remediativa, você poderia ter 10 ações judiciais com uma empresa que existem 10 funcionários, quando eles fossem mandados embora. O advogado ele só ia lá e tentar defender. Enquanto que na advocacia preventiva, nesses 10 funcionários, com a análise do advogado dos seus contratos de trabalho, dificilmente ocorreria um erro nessa relação e eles não teriam como entrar com a ação judicial porque não teria necessidade. Ou se eles entrassem, o empresário já estaria respaldado porque o advogado fez uma análise prévia e estabeleceu aquele contrato de trabalho de forma regular. Então, é muito simples de se destacar. Você se evitaria a remediar o problema e passaria a preveni-lo. Bom, eu espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida, mande aí pra gente no site. Obrigado.